Deus. Vamos orar juntos? Quero te convidar a um tempo de oração, tempo de batalha espiritual. Há uma batalha em torno da nossa mente, em nosso dia a dia. E nós precisamos nos posicionar na mente e reconhecer ao Senhor Jesus como o Senhor do nosso pensar e também do nosso sentir. Vamos orar por isso. Querido Pai Celeste, muito obrigado pelo presente que temos, da Tua palavra que nos dá a promessa que nós temos recebido do Senhor a mente de Cristo, que nós temos recebido do Senhor a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas, e nós te exaltamos e engrandecemos que nós podemos andar em novidade de vida, segundo os Teus pensamentos, segundo os Teus caminhos, segundo os Teus sentimentos, segundo o Teu querer. Nós te exaltamos como o Senhor da nossa vida, Senhor de tudo que o Senhor nos tem dado, Senhor dos nossos pensamentos, Senhor dos nossos sentimentos, Senhor do nosso ânimo de vida. Bendito seja o Seu nome. E Pai, nós nos posicionamos debaixo da autoridade do nome de Jesus e resistimos e repreendemos todo pensamento de morte, todo pensamento de desânimo, todo pensamento de vazio, que a vida não faz sentido. Nós repreendemos toda obra maligna de lançar sentimentos de animosidade, de briga entre as famílias, entre as nossas vidas. Nós repreendemos toda obra maligna das trevas que trabalha contra a unidade do povo de Deus. Nós repreendemos toda imagem maligna de doença, enfermidade, todo pensamento das trevas que nos quer confundir e atrapalhar de servir ao Senhor com alegria no nosso coração. Nós repreendemos todo pensamento de isolamento, que está bom assim ficar isolado. Nós resistimos à obra das trevas, todo espírito das trevas que quer confundir a nossa mente e coração. Agora, em nome de Jesus, nós declaramos a vitória no sangue do Cordeiro sobre o nosso pensar, a vitória no sangue do Cordeiro sobre o nosso sentir, a vitória no sangue do Cordeiro sobre o ânimo da vida. Nós declaramos a vitória no sangue do Cordeiro sobre o nosso caminhar, sobre o nosso andar diante do Senhor, o nosso pensar e nosso sentir. Sim, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo em nossa vida, a manifestar os pensamentos de vida, a manifestar os pensamentos da alegria, os pensamentos e sentimentos do amor, os pensamentos e os sentimentos da paz. Sim, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo sobre cada mente, sobre cada coração, sobre cada um de nós, com os pensamentos de vida e de vida em abundância que nós temos em Cristo Jesus. Sim, obrigado, Senhor. Comece a agradecer, querido e querida, comece a agradecer pelos pensamentos de vida, os pensamentos da abundância, os pensamentos de paz, da dupla honra sobre a sua vida, os pensamentos da justiça, o falar do Senhor. Diga a Ele: sim, Senhor, seja bem-vindo com o seu querer na minha vida. Diga a Ele: seja bem-vindo, Senhor, na alegria, no servir ao Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo, muito obrigado. Recebe o toque do Espírito nessa hora, ser renovado no amor dEle nessa hora. Sim, Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, obrigado pelo seu mover entre nós. Obrigado, Senhor. Aqui está o nosso coração, Senhor, para receber a sua palavra, o seu mover, a sua ministração em nossa vida. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Amém, povo de Deus? Pode dar um amém forte aí? Sei que está sentado com a máscara no rosto, não é tão fácil, mas tenha coragem, porque a ministração do Espírito Santo está sobre nós e vai nos ajudar a vencer, às vezes, esse fôlego. Se fica muito ofegante, tira um pouquinho, respira um pouquinho, depois volta a colocar. Se quiser abaixar um pouquinho só, para que o seu nariz fique livre, fique à vontade também, ajuda um pouquinho na respiração. Glória a Deus. Em nossas devocionais, nós estamos no livro de Juízes, e que tem a ver o livro de Juízes com a nossa vida. O livro de Juízes, profeticamente, mostra
como é a vida do cristão. Toda vez que o cristão inventa a fazer as coisas conforme a sua cabeça, o inimigo ganha vantagem sobre ele, e aí ele é oprimido, o cristão. Por quê? Porque Deus não sabe proteger? Sim, Deus sabe proteger. Mas, quando o cristão anda o seu caminho, Ele nos deu autoridade para escolher o esquerdo e o direito, e nós que damos autoridade, não é Deus que dá autoridade, nós que damos autoridade, porque a autoridade sobre a face da terra é o crente debaixo do senhorio de Jesus. Então, ao ler Juízes, você vai ver um paralelo direto com o nosso dia a dia, com o nosso caminhar. E nós lemos aí, ontem e hoje, estamos lendo a história de Débora, e como ela celebrou, né? No sábado lemos capítulo 4, hoje lemos capítulo 5, e eu peço que você ouça a voz do seu pastor, leia junto conosco, para que nós tenhamos uma caminhada junto conosco. Nós temos insistido isso, e lamentavelmente a gente não tem sido ouvido como pastores ainda, mas eu quero insistir com você, leia junto, um capítulo por dia, e busque um versículo naquele capítulo para ministrar a sua vida. Eu estava conversando com a Silvia, sabe por quê? Nós precisamos caminhar juntos. Aí quando você olha para a caminhada do povo de Israel, eles estavam lá no deserto caminhando, e a que passo eles andavam? Ao passo dos jovens, ao passo dos idosos, ao passo das crianças, ao passo dos guerreiros? Qual era o passo que eles caminhavam como o povo? Era no passo da criança e no passo do idoso. Eles determinavam o ritmo, e a igreja é assim também. O ritmo da nossa caminhada tem a ver com acompanhar todos. Eu gostaria de ler 5 capítulos por dia, mas eu dediquei a separar um capítulo por dia. Leio ele 3 vezes, aí no final da leitura eu li a Bíblia uma vez no ano, daí mais ou menos eu empatei na leitura, li a Bíblia uma vez por ano. E se quero fazer leituras, eu leio à parte ainda, as minhas leituras. Mas a devocional nós temos convidado a igreja, e isso já faz uns 3 anos que nós fazemos. Então participe desse processo. E quando você olha a história aqui de Juízes, eu fiquei impressionado que eles não tinham mais a geração de Josué, nem tinham a geração de Moisés mais entre eles. Eles estavam numa nova geração, e nós lemos lá, acho que foi na sexta-feira, que Deus permitiu que os inimigos ainda permanecessem no meio ali, ainda havia um processo. E a pergunta é por quê? Por que às vezes nós temos ainda uma certa batalha espiritual com espíritos das trevas? E o texto ali diz para pôr à prova o coração, para ver se a gente caminha em retidão diante do Senhor. E ele diz que cada geração precisa ter a sua vitória. A minha geração, vamos dizer, a minha geração dos 60, teve os seus desafios. Um dos desafios, pode ser bobo, mas era bater palma na igreja. Era bateria, não podia usar, era do inimigo. Não é mais, é o coração, a batida do coração de Deus conosco. Gostei disso quando escutei a apresentação da equipe do Petra falando da bateria, o coração da pegada. Eu venci alguns limitadores na minha vida, falar em línguas, levantar as mãos, coisas simples, banais, e vencendo no processo. Já são 40 anos que eu estou ali, batendo no inimigo e vencendo e superando no dia a dia a caminhada. E a geração dos 20 anos, dos adolescentes, a geração dos 20, a geração dos 30, a geração dos 40, a geração dos 50, a geração dos 70, a geração dos 90, dos 80, dos 90, cada um tem a sua batalha para vencer. Cada época, cada 7 anos, a nossa vida ela dá cada 7 anos, como que nós entramos num novo período de caminhada, nós temos batalhas espirituais específicas. E precisamos entender isso, que é assim. E assim como eu tive que ter as minhas vitórias, assim você precisa ter as suas vitórias. Você caminha até certo ponto nas minhas vitórias.
na liberdade, do louvor, das coisas que eu já fui conquistando. Mas tem certas batalhas que você que tem que vencer. Eu não consigo vencê-la por você. Eu consigo orar, abençoar a tua vida, mas é você que vai dizer não para o diabo e sim para o Espírito Santo. E a nossa vitória, a nossa batalha, ela se resume a uma atitude na vida. A uma atitude. Qual é que é? A vitória de Israel era uma atitude. Qual é que era? Veio hoje. Quando na meditação de hoje é dito lá, fala dos inimigos do Senhor. O inimigo não tem, Deus não tem inimigos. Assim, não há como qualquer espírito, qualquer principado ou potestade queira se levantar contra Deus. É um sopro. Não há páreo. Quem são os inimigos de Deus? São os meus inimigos. Como a Bíblia chama o diabo nosso adversário, o vosso adversário. O diabo é o nosso adversário. Os demônios são nossos adversários. Então, quando eu me submeto ao senhorio, aí está a atitude. Em cada situação, em cada pensamento e sentimento, a minha vitória é quando eu submeto a Jesus, reconheço a autoridade dele na minha vida. Toda vez que eu faço uma decisão, que eu falo alguma coisa fora da autoridade de Jesus, eu estou correndo perigo. A minha vitória é reconhecer a Jesus como o Senhor das situações. E nós somos treinados pelo Espírito Santo para ver isso já há tempos aqui entre nós. A ver a nossa vitória, ela está em Jesus. Não é na força do nosso braço, na força do nosso grito, é na atitude, na postura do nosso coração de nos submetermos ao senhorio de Jesus. E aí, Deus é invencível. E quando você se une, se submete ao senhorio de Jesus, você se torna invencível. O inimigo não pode te pegar. Aí é o que a Bíblia diz lá em Romanos 8, você é mais que vencedor. E quando Jesus diz lá, eis que tenho dado autoridade, e mal nenhum ele não pode nos tocar. Porque nós temos o favor, o cuidado de Deus. Alguns têm acreditado mais na questão de retaliação e por isso têm deixado de reconhecer a Jesus na sua vida e quer ficar quieto no seu canto. Sendo que nesse momento já perdeu, porque não está mais debaixo do senhorio de Jesus. O senhorio de Jesus faz-nos aguerridos, faz-nos lutadores, vencedores em qualquer situação, né? Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos aqueles que avançam, não somos aqueles que nos isolam, somos aqueles que vivem em família e que têm um coração voltado um com o outro. Então, o nosso grande desafio é nós vencermos as mentiras que o inimigo quer lançar na nossa vida. Porque ele trabalha, e nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante, quero ver se em outubro a gente faz uma série Aconselhados por Deus. E uma das coisas lá, que nós já sabemos que a batalha espiritual acontece aqui, nesses 20 centímetros quadrados aqui, ou sei lá, 10 centímetros quadrados. O mundo espiritual se move, e o nosso contato com o mundo espiritual tem a ver com os pensamentos espontâneos que vêm. E os pensamentos de Deus, eles são revelados para você no seu espírito, e do seu espírito são revelados em pensamentos espontâneos. Só que a comunicação espiritual do inimigo também acontece assim. E ele às vezes lança alguns pensamentos na primeira pessoa, e se a gente é desavisado, não conhece a Bíblia, não conhece os pensamentos de Deus, nem os caminhos, nem os sentimentos de Deus, a gente fala e dá autoridade para o diabo. Por exemplo, não sei, você deve de participar em alguns grupos do WhatsApp, e um grupo do WhatsApp que eu participo, que eu não vou dizer aqui agora, da comunidade, diz assim: bandido bom é bandido morto. E aí quando um policial ataca lá e no confronto um miliante ele morre, ele diz assim: mais um CPF cancelado. E celebra,
eu fico pensando, se eu não cuidar, eu falo assim também. Mas bandido bom aos olhos de Deus, qual é que é? É bandido convertido. Assassino bom é assassino convertido. Não é assim? Se não fosse assim, não teríamos Moisés, não teríamos Paulo, porque foram assassinos. Mataram. E a graça de Deus veio na sua vida aí. Uau! Nós temos hoje a revelação da palavra de Deus nos escritos de Paulo, de Saulo, né? Que era religioso ao extremo, a ponto de matar pessoas, perseguir a igreja, e a compaixão de Deus alcançou o coração dele. A mesma coisa aconteceu com Moisés. Moisés tinha um chamado, ele se atropelou no processo do chamado, agiu antes da hora, 10 anos antes do que era o momento dele, ele se atrapalhou. E a graça de Deus, a compaixão de Deus foi alcançar ele lá no deserto e disse: o povo está orando e eu preciso resgatar na sua vida o seu chamado. Você foi levantado para libertar o meu povo e eu quero que você se levante para isso. Então, quando nós olhamos isso, nós vamos ter que entender que a compaixão de Deus alcançou a nossa vida. E quando a compaixão de Deus nos alcançou, a nossa maneira de ver e pensar, ela ganhou a oportunidade de ver e pensar como Deus pensa, como Deus caminha. Um dia que foi um dia emblemático para mim, eu estava conversando com um pai de família, usuário de droga. Os seus 30 e tantos anos, não está entre nós, mas na época ele me buscou para conversar comigo. E nós fomos conversando, e aí ele desabafou dizendo que ele estava em casa sozinho, tinha se drogado, e o bebê deles, da família, estava chorando, e ele estava cuidando do bebê. Aquele choro daquela criança começou a irritar ele, ficou com raiva, até o ponto dele pegar um travesseiro e colocar em cima da boca daquela criança para que ela ficasse quieta. E ele disse: graças a Deus que eu tirei, porque o bebê ficou quieto. E o bebê... Eu fiquei olhando para ele assim, pensando no meu coração, terminar essa conversa. Com esse tipo de gente eu não quero me relacionar. No momento que veio esse pensamento espontâneo para mim, em primeira pessoa, veio um outro pensamento espontâneo, que dizia assim: e você acha que você é melhor do que ele? Se não é a minha graça na sua vida? Tive que me arrepender ali. Enquanto eu conversava no meu coração, aquela batalha ia acontecendo. Se não fosse a graça de Deus na minha, na sua vida, o que seria de nós? O que seria da nossa vida se a compaixão do amor de Deus não alcançasse a nossa vida? Hoje você e eu, nós somos instrumentos para manifestar a compaixão às pessoas ao nosso redor, aos nossos 3. Para a gente não se perder todo mundo, pegue 3. 3 é demais, pegue 1. E como entender a compaixão? A compaixão, ela precisa ser entendida porque no contexto dos estudiosos, a palavra compaixão, ela não era usada em termos de relacionamento de pessoas, ela tinha um outro tipo de uso. E a Bíblia começou, os escritores, Mateus, Marcos e Lucas, só eles que usam essa palavra, que os gregos usavam para uma outra finalidade, para descrever um sentimento do Espírito. E essa palavra, ela significa, tem a conotação de ser movido pelas entranhas, movido pelo Espírito. Ou podemos dizer também, é a motivação do coração tocado pelo Espírito Santo de Deus. É um sentimento espiritual. Não tem a ver com empatia, como eu achava que tinha, é muito mais do que empatia.
A compaixão, ela também é traduzida, nós vamos ler no texto de hoje, com a palavra compadecer-se, se compadecer de alguém. Só é mencionada 12 vezes e nos 3 evangelhos. Os outros não usam. E nas histórias bíblicas você vai ver que como ele tenta descrever essa compaixão, como é que ela se move. Primeiro, e é sempre na pessoa de Jesus. Você vai ver que a primeira coisa, ou em exemplos que ele usou, para descrever a compaixão. Primeiro ele vê, depois ele sente, e no terceira ação ele age. A compaixão não é só uma coisa que eu sinto. Para que eu sinta a compaixão, eu preciso ver primeiro. E Jesus fazia isso. Nós vamos ver isso hoje mais uma vez, já vimos isso domingo passado. Ele vê as pessoas, ele vê o que elas passam. Aí ele sente, ele é tocado por aquilo. E aquilo move ele, a partir do Espírito. Ele percebe os olhos de Deus, ele percebe o coração de Deus, e o desejo da parte de Deus de resolver aquela situação e age de uma forma apropriada para atender a vida daquela pessoa. E o resultado dessa compaixão nas Escrituras é a cura, é a libertação, é o ensino, é a manifestação do reino de Deus na vida da pessoa. E quando nós olhamos o nosso propósito conjunto, é o relacionamento com o nosso Pai e o relacionamento uns com os outros. Quando nós vivemos o relacionamento saudável com Deus e uns com os outros, nós estamos bem no centro do propósito de Deus na nossa vida. E o resultado é começar a ver a vida do ponto de vista de Deus, a sentir como Deus sente, a perceber o agir de Deus na vida das pessoas. Então a compaixão, como disse, não é uma simpatia pessoal, não é simplesmente uma empatia, e também muito menos é ter dó das pessoas. Vamos ler o texto do Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, os versículos 30 a 34. Nesse texto ali, eles diz: voltaram os apóstolos à presença de Jesus. Jesus tinha enviado eles de 2 em 2 para que eles manifestassem o reino de Deus na vida das pessoas, e eles tiveram curas, libertações. Eles manifestaram a compaixão que estava em Jesus, se manifestou por intermédio dele, como é na sua vida. E eles voltaram, diz o texto ali, à presença de Jesus e relataram, contaram, fizeram uma prestação de contas de tudo quanto eles haviam feito e ensinado. E o Senhor Jesus percebeu algo, que quando você manifesta o reino de Deus, vem um certo cansaço. E ele lhes disse então: vinde, vamos repousar um pouco à parte, vamos parar o nosso trabalho aqui e vamos ir para um lugar deserto. Porque eles não tinham tempo nem para comer. Visto serem numerosos os que iam e vinham. Nós às vezes temos nosso horário do almoço, nós temos o nosso horário da janta, do café da manhã. Os que trabalham com Jesus às vezes nem isso tem, não dá tempo para comer, não dá tempo para almoçar, bem pegado trabalhar com Ele. Então ele diz, Jesus pegou eles num barco lá e foram por um lugar solitário, foram fazer umas férias, foram fazer um descanso. Porém, diz ali que muitos, quando eles viram que eles partiram, eles observaram em que direção estavam indo, e reconheceram eles para que lado que eles iam. Aquela multidão que estava naquele beira-mar, deu a volta no lago da Galiléia, no mar da Galiléia, e correram para lá onde é que eles estavam. E eles foram ligeiros de todas as cidades e chegaram antes dele. Imagine a fome e a necessidade de ver o agir, o mover de Deus na vida deles. E aí o versículo 35 diz assim: eles, ao desembarcar, em 34, ao desembarcar, eles viram Jesus. Quer dizer, Jesus viu, e aí começa a compaixão, uma grande multidão. E compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Não sei se os discípulos
foram para o descanso dele, Jesus, ele sentou com as pessoas e começou a ensinar. E uma maneira da compaixão de Deus se manifestar por intermédio de Jesus aqui foi o ensino. Então, quando você começa a servir pessoas, a orar por 3 e fazer algumas coisas, acontece sim de haver um desgaste físico. Toda atividade espiritual tem um desgaste físico. E é necessário dormir, e é necessário se alimentar para que você esteja firme numa próxima batalha. E Jesus daí decide tomar esse tempo de descanso. E nós também precisamos encontrar um tempo de descanso. E o Senhor Jesus, ele saiu com eles no meio do agito para estarem a sós. E quando você olha para Jesus e as multidões que vêm atrás dele, Jesus, ele vê as multidões. E o que ele vê nas multidões? O que nós vemos quando nós olhamos pelos nossos 3? E o nosso processo de orar aí 21 dias tem a ver, em primeiro lugar, com esse ponto, abrir os nossos olhos. Eu já compartilhei domingo passado, né, um dos meus, sou um pouquinho distante dele, vizinho antigo, e comecei a orar por ele, e o Espírito Santo começou a dizer assim para mim: você está orando meio mecânico, não é assim, deixa a minha compaixão primeiro entrar no seu coração, olhe para ele com os meus olhos. E desde então tem sido um processo na minha vida, a olhar cada um dos meus 3 com olhos de compaixão, com os olhos de Deus, a vê-los conforme Deus os vê, e olhar para eles naquilo que eles estão passando. E aí o Senhor Jesus diz assim, o próximo texto, né, que o Senhor Jesus, ele sentiu profundo desejo de ajudá-los. Por quê? Porque eram ovelhas sem pastor. Quando nós vivemos fora do pastoreio, não permitindo que o pastoreio nos achegue, nós ficamos cansados, exaustos, aflitos, e o inimigo ganha vantagem sobre nós em nossas vidas quando nós não permitimos ser pastoreados. Isso é até um sinal de que nós estamos nos afastando do senhorio de Jesus na nossa vida. Eu não permito que o meu pastor fale na minha vida. Complicou meu campo. Jesus ministra diretamente comigo. O que ele fez com Paulo? Se submeta lá a Ananias, ao pastoreio de Ananias primeiro, o primeiro pastor de Paulo. Ouça a voz do seu pastor. E aí, aplicando para você e para mim, do seu apacentador, daquele que te acompanha. Ouça a voz dele. Porque isso lhe traz saúde. Isso manifesta na sua vida a alegria do Espírito Santo, o mover do Senhor. Às vezes nós temos uma habilidade, e isso até é um costume que nós tínhamos antigamente, fora do senhorio de Jesus, de rechaçar a palavra de um líder já de cara. Mas você também não entende a minha situação. Mas, até usamos a Bíblia. E tomamos decisões atrapalhadas na nossa vida. E Jesus, ele viu a dor dessas pessoas, porque elas não conheciam o senhorio dele na vida dele. E aqui você vê os bons olhos do Senhor Jesus. Os bons olhos, quando olham do Senhor Jesus, sempre vão olhar com amor para com a vida da pessoa. Sempre com a compaixão. Não vai olhar e não prestar atenção. Quando ele olha, ele foca na nossa vida. Ele não olha para a multidão, ele olha para a pessoa no meio da multidão. Ele não olha para a floresta, ele olha para a árvore. Ele olha para você. E quando nós focamos, que nós não temos essa habilidade dele, mas nós temos a habilidade de focar em uma, em duas, em 3, até nós conseguimos focar em nossa caminhada. Ainda está dentro da nossa habilidade, da nossa capacidade. E aí Jesus, ele agiu de maneira apropriada para atender às necessidades das pessoas. E nesse ponto, ele não curou, não é dito que ele curou alguém. Não é dito que ele libertou pessoas das trevas. Ele sentou com eles e ensinou. Ele trouxe para eles a compreensão das coisas do reino de Deus. Ele pastoreou com a palavra de Deus, para que recebessem a revelação em seus corações e fossem libertas das suas aflições e a sua exaustão.
E ao compartilhar, por exemplo, o senhorio de Jesus na nossa vida, nós renovamos a nossa mente e aprendemos a vencer o inimigo. Os nossos problemas, no frigir dos ovos, como alguns dizem, está no senhorio de Jesus. No pensar como Ele pensa, no sentir como Ele sente, no agir como Ele age. Ali que está o ponto nosso, chave, da nossa vitória. E é o ensino que nos ajuda a vencer bloqueios que nós temos na nossa mente. Porque a palavra é muito clara, o reino de Deus se manifesta na nossa vida quando nós nos arrependemos, quando nós mudamos a maneira de pensar, quando nós nos dispomos a renovar a nossa mente e sermos transformados na nossa vida. É pelo ensino. E graças a Deus, Deus tem dado uma graça nessa igreja para o ensino. De tantas formas. A tal ponto que alguns estão enfatuados de tanto ensino porque falta prática. Né? Então, eu já sei, mas aí vai olhar para a vida e não sabe. Só tem uma informação, mas não tem a vida ainda, a revelação. E Jesus ensina. E o ensino do Senhor Jesus nos liberta das mentiras do inimigo e nos leva a manifestar o reino de Deus. Onde é que está a raiz dos nossos problemas? Nas mentiras das trevas. Onde é que está a raiz do problema, por exemplo, nesse mês do Setembro Amarelo? Nas mentiras do inimigo sobre a vida de uma pessoa. Como é que eu destravo a mentira? Dizendo, você ataca diretamente a pessoa? Não, você faz como Jesus, se compartilha a alegria da vida. Você recebeu a vida de Deus em abundância na sua vida. Você pode dizer um amém? Está aí na sua vida. Quando você crê nisso, você percebe os pensamentos de vida e você começa a anular os pensamentos de morte e de desesperança que muitas vezes a gente é acometido, é atacado. O ensino é necessário. Aprender é gostoso. Ir para a escola é gostoso. Estava conversando com o diretor, o Hugo Júnior aqui, que ele é diretor da escola Gottlieb Miller, que é aqui do lado, 2 quadras para lá. E ele disse uma pena que alguns pais dizem para os filhos, não adianta estudar, o negócio da internet não funciona mesmo. Às vezes o pai desanima, a mãe desanima, diz, isso aí não adianta mesmo, esse negócio de estudar não adianta mesmo, o negócio é trabalhar e vencer a vida assim, não precisa estudar. E ele estava já antevendo o próximo ano, quando as crianças estiverem de novo na sala de aula, a convencer as crianças a dizer que estudar é gostoso. E a nossa dificuldade que temos de dizer que estudar é gostoso. Eu preciso aprender algo novo. A cada dia tem uma nova revelação reservada para nós. Debaixo do senhorio de Jesus vêm as revelações do reino de Deus. E nós temos um desafio tremendo. E Jesus, Ele age. E quando nós pensamos nos nossos 3, pense em compartilhar valores que são importantes para a sua vida. Coisas que são significativas no seu coração, como uma das coisas que você vai poder compartilhar. Olha, Deus falou comigo tal, ponto, assim, e assim, assim. Então, na oração por 3, veja a necessidade dos seus 3. Olhe os seus 3 e peça ao Espírito Santo para lhe revelar o amor de Deus por elas e aonde está a necessidade delas. O olhar, o observar faz toda a diferença na vida da pessoa. Olhar os olhos, olhar o rosto, até olhar o jeito da caminhada, o jeito da vida. No olhar, você vai receber o discernimento. E você tem o discernimento na sua vida. Não diga assim, eu gostaria de ter o discernimento. Creia no discernimento que você tem, que o Espírito Santo deu na sua vida. E que Ele está revelando. Se você fica desejando lá na frente, eu gostaria de ter o discernimento. Aí você joga sempre para o futuro, você nunca vai experimentar o discernimento do Espírito. Creia que Ele se revela hoje na sua vida, vai no passo a passo. Segundo, abra o seu coração para sentir profundamente desejo em ajudá-los, pois são ovelhas que não têm pastor, por isso provavelmente você está orando por eles. Bons olhos vão olhar com amor pelas pessoas.
E aí o terceiro, haja de maneira apropriada para servir os seus 3. Não como você acha, mas peça, porque quando se fala caminhos, pensamentos e caminhos de Deus são superiores ao nosso, a maneira de pensar e de olhar a vida é peculiar da parte de Deus. Eu preciso de uma revelação. Eu preciso me arrepender para conseguir pensar do jeito que Deus pensa. A mesma coisa na maneira que eu ajo. Eu preciso me arrepender dos meus caminhos, do meu jeito. É do jeito de Deus para aquela pessoa. O caminho de Deus na vida daquela pessoa. E aí eu vou ter o discernimento como servir o meu 3. Pessoalmente, eu estou orando pelos meus 3 e preparando o meu coração para ouvir o que meu Pai pensa sobre os meus 3. E eu entendi da parte de Deus, por ter uma certa distância deles, não converso muito, em escrever uma carta para eles, para falar do amor do coração de Deus para com eles. E aí, escrevendo, eu tenho uma liberdade maior do que poder abordar nos ambientes que eu tenho circulação, não tenho um momento ali de poder conversar com eles. Concluindo, meus queridos, o inimigo, ele lança mentiras. Essas mentiras dividem, separam, anulam a vida das pessoas e também os seus relacionamentos. O Espírito Santo trabalha de uma forma distinta. Ele une, né? Ele trabalha em unidade, ele valoriza a vida, ele valoriza a comunhão, e por isso que ele deu também o nome à igreja de Comunhão Cristã Shalom. A compaixão, ela restaura vidas e relacionamentos. A compaixão sempre vai manifestar a cura que procede do nosso Pai Celeste. A compaixão vai nos dar a inspiração de perceber os pensamentos de Deus em nosso dia a dia. Às vezes você tem um funcionário que está fazendo tudo errado, e parece que às vezes eu vou precisar olhar com os olhos de Deus para ele. E ficar observando um pouquinho a sua vida. Trazer cura. Um coração disposto a se submeter ao Senhor Jesus. Essa é a nossa grande vitória em nosso caminhar. Submeter cada pensamento nosso, cada sentimento nosso. Nos posicionar conscientemente debaixo do senhorio de Jesus, para que nós possamos ser movidos pela compaixão. E é um sentimento que vem do céu, a compaixão. É uma revelação que Deus dá ao seu e ao meu coração, para nós tocarmos a vida de pessoas. A compaixão, ela é distinta. Ela nunca vai, e é marca do Senhor Jesus, nunca vai querer fazer alguma coisa para alguém em retorno de um benefício. Às vezes a gente, eu gostaria que um cego visse na igreja, daí eu vou usar o testemunho dele para dizer que Deus opera mesmo aqui. Às vezes nós queremos orar e pela cura de alguém, e embutido está um sentimento de a minha oração fez diferença. E isso não é um sentimento da compaixão, isso é humano, isso não é diabólico. Quando reconhecemos o senhorio de Jesus e sentimento de derramar amor, sem esperar algo em troca, nós não fazemos a dinâmica da oração por 3 para encher a igreja. Fazemos ela para semear o amor de Deus. Os que quiserem vir, sejam muito bem-vindos, estamos de braços abertos. Nós queremos fazer o dia feliz para servir a nossa comunidade, para trazer vida para a comunidade ao nosso redor. Para que conheçam o amor de Deus nas suas vidas. E haja paz nas casas. E os que quiserem compartilhar conosco, puxa, são muito bem-vindos. Mas a compaixão nos leva a ser como o Senhor Jesus, manifestar o amor ágape, o amor desprendido que doa, que dá. Simplesmente dá. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Você que está em casa, quero convidar você para um tempo de oração.
por gentileza, se conseguir deixar as coisas um pouquinho de lado e a se focar na oração. Um ponto crucial que eu quero convidar a igreja, quero convidar você que ainda não conhece o amor de Deus, a compaixão de Deus pessoalmente na sua vida, a reconhecer a Jesus na sua vida. E a você que nos acompanha aí nas mídias sociais, está assistindo hoje, um outro dia, quero te convidar a entregar a sua vida a Jesus, a decidir a se submeter ao senhorio de Jesus. É isso que faz a diferença na vida. A andar debaixo da cobertura da autoridade do nome de Jesus. Por gentileza, vamos fechar os nossos olhos. Eu quero te convidar a essa oração. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu decido entregar a minha vida ao senhorio de Jesus. Eu submeto a minha vida ao Senhor Jesus. Eu submeto os meus pensamentos, meus sentimentos, meu decidir, meu falar ao Senhor Jesus. Eu rejeito toda ingerência das trevas na minha vida. Eu rejeito todo pensamento, todo sentimento, toda vontade maligna na minha vida. E eu declaro a vitória no sangue do Cordeiro. Espírito Santo, enche a minha vida, enche o meu pensar do pensar do Pai. Enche o meu sentimento com os seus sentimentos. Enche o meu ânimo com o seu ânimo. Amém? Quero que você continue em oração agradecendo ao Senhor. Você que está aqui, você que já tem a Jesus como Senhor na sua vida, declare com gratidão o senhorio dele. Talvez ele te lembrou de algumas circunstâncias, situações que você percebeu que você saiu fora do senhorio, que você precisa voltar. Agradeça ao Senhor e vai orando ao Senhor. E a você que fez essa oração pela primeira vez na sua vida, eu quero te convidar a você a firmar o seu coração e a entregar o seu coração 100% ao Senhor Jesus. Não caminhe pela vida fora do senhorio de Jesus. Tenha a legalidade da autoridade dele na sua vida. Traga essa autoridade sobre a sua vida, concordando com Deus, reconhecendo e dizendo: Jesus é o Senhor da minha vida. Confirme no seu coração isso, declarando com a sua boca, dizendo: Jesus é o Senhor da minha vida. E se você quiser, nós estamos aqui disponíveis para lhe ajudar a consolidar o seu pensamento, o seu coração, a sua caminhada com o Senhor Jesus. Amém? Então faça contato aí nas mídias sociais, manda um e-mail, manda no WhatsApp, no contato que está aí, para que nós possamos fazer contato contigo. Obrigado, Pai Celeste, que o Senhor conhece o coração de cada um de nós. Obrigado que o seu amor tem nos alcançado. Obrigado, Senhor, nos perdoa por tantas vezes, apesar de anos de conhecermos, ainda tropicarmos em pensamentos, tropicarmos em sentimentos e desonrarmos ao Senhor com isso. Perdoa-nos, ó Deus, em nossos relacionamentos conjugais, na família, onde não reconhecemos a Jesus como Senhor. Em nossos grupos familiares, a nos debatermos muitas vezes com a fraqueza um do outro e a pensarmos mal
não seguirmos os seus pensamentos. Espírito Santo de Deus, hoje peço que o Senhor nos convença profundamente e abra os olhos do nosso coração, para que possamos discernir entre os pensamentos que vêm do Senhor e os que não vêm, os sentimentos que vêm do Senhor e aqueles que não vêm, as vontades que vêm do Senhor e aquelas que não vêm do Senhor. Sim, Espírito Santo, seja bem-vindo a elevar esse nível de discernimento em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Cante ao Senhor e afirme na sua vida o senhorio de Jesus. Consolide isso no seu coração. Sei que está